Como vocês bem sabem, nós estamos trabalhando com o tema de urbanização, né, pessoal? Urbanização brasileira. A palavra urbanização, ela explica um processo, tá, que acabou ocorrendo aí no mundo todo de forma geral, aonde o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. A esse grande crescimento da população urbana, a gente chama isso de urbanização. Então, na prática, né, pessoal, na real mesmo, a urbanização nada mais é do que o crescimento da parte urbana do país, é o crescimento, a expansão das cidades, né, o desenvolvimento urbano de um país, e nós estamos estudando a urbanização brasileira, que, como vocês já podem ter notado, possui diversas e diferentes características, cada uma delas, né, de acordo aí com a sua particularidade. Nós estamos aprofundando, pessoal, a urbanização brasileira, porque esse é um dos 5 temas mais cobrados no Enem. Um dos 5 temas mais cobrados nos grandes vestibulares, mas no Enem principalmente, né? Então, a urbanização brasileira é um tema super importante e que certamente vai ser aí alvo de perguntas nas provas que vocês farão, não somente esse ano como treineiro, mas também algumas vai ser o ano que vem mesmo, né? Já outras o ano que vem também, quando vocês forem fazer aí as provas de terceiro ano, né, de vestibular. E a gente está falando sobre a urbanização brasileira, pessoal, e a gente vem falando sobre a formação, né, a construção da urbanização do Brasil. Nós começamos falando sobre o processo formatório da urbanização no Brasil, e vocês aprenderam que isso está diretamente relacionado com a exploração econômica, né? Então, as cidades no Brasil, elas vão surgindo a partir de explorações econômicas. Foi assim com as feitorias, foi assim com a feitoria por causa do pau-brasil, obviamente, né? Foi assim com a cana-de-açúcar, foi assim com as rotas comerciais dos bandeirantes, o ciclo do ouro, né, os tropeiros, café, borracha, e por fim as indústrias, né? Então é evidente que no Brasil a gente tem aí essa percepção de que conforme a exploração econômica vai sendo feita, as nossas cidades vão surgindo. E hoje, né, pessoal, século XXI, nós temos aí grandes centros urbanos no Brasil, nós temos aí São Paulo como sendo uma das maiores cidades do mundo. A grande São Paulo conta com mais de 22 milhões de habitantes, é aí, né, uma chamada. A gente tem aí uma região metropolitana, né, de uma mega cidade, lembrando que mega cidades são cidades acima de 10 milhões de habitantes, né? Então nós temos de fato aí um grande, né, um gigantesco crescimento de urbano no Brasil nessas últimas décadas, principalmente impulsionado pelas indústrias. E isso acabou causando vários problemas, né, pessoal? Vários problemas urbanos acabaram surgindo por conta desse crescimento, principalmente por conta de um crescimento que foi assim, não foi organizado, não foi planejado, não foi estruturado, né? Então, basicamente, nossas cidades foram surgindo a partir de explorações econômicas. Isso fez com que a maior parte das nossas cidades não fossem cidades planejadas, né? Ou seja, não fossem cidades que tivessem um grau de planejamento interessante. E a partir disso, então, nós vivemos em núcleos urbanos que foram crescendo conforme a necessidade das pessoas, e não núcleos urbanos que foram organizados para as pessoas viverem, que são as cidades planejadas, que é o exemplo Brasília, né, como exemplo Palmas, a capital do Tocantins, aqui no interior Rio Claro, uma cidade planejada, né, pelo menos o conceito inicial dela era planejado, hoje já se perdeu, infelizmente. Então, a nossa urbanização ela não é nem um pouco planejada, pelo contrário, ela é espontânea, né? Conforme as economias foram se desenvolvendo, nossas cidades foram crescendo. E isso gerou muitos problemas, conforme a gente está analisando, né? Gerou problemas socioeconômicos, como a questão da favelização, por exemplo, né? A questão das moradias precárias, a questão da galera que vive aí numa situação de risco permanentemente.
principalmente, né, ali nas encostas de morros e tal. Então, você tem um problema socioeconômico que é a favelização. Você tem também ali problemas ambientais gravíssimos, né? Você tem ali problemas ambientais como, por exemplo, as ilhas de calor e as inversões térmicas, que nós já estudamos, por sinal. E tudo isso, pessoal, está dentro do processo de urbanização, e como sendo consequência de um grande crescimento urbano, né? De um grande inchaço populacional. E a gente chama isso de macrocefalia urbana, né? Esse é o nome, macrocefalia urbana, que é aquele grande crescimento populacional, aquele grande inchaço populacional de uma grande cidade. Então, isso tem esse processo, né, de um grande crescimento urbano. Isso é chamado de macrocefalia urbana, que é quando a cidade cresce demais, quando a cidade, né, incha demais, quando a cidade tem mais pessoas do que ela comporta. A gente chama isso de macrocefalia urbana. E a macrocefalia urbana vai ter várias consequências, né? Desde consequências mais, entre aspas, tá? Leves, né? Como a questão, por exemplo, de um trânsito, como a questão, por exemplo, né, de uma dificuldade para você transitar por causa dos engarrafamentos, até problemas gravíssimos, né, problemas de fatores socioeconômicos, problemas de moradia, trabalho, o próprio transporte público que a gente também estudou, né, com a questão da mobilidade urbana. Então, você tem uma série de consequências por causa da macrocefalia urbana. E essas consequências, pessoal, elas estão todas ligadas a esse inchaço populacional, né? A esse grande crescimento das cidades que acaba não comportando a população que ali vive com qualidade, né? Essa é a grande questão, né? Não há qualidade de vida para todo mundo que mora nas grandes cidades. E isso é um grande problema, né, pessoal? Porque você vai ter aí pessoas que acabam sendo marginalizadas, pessoas que acabam aí sofrendo mais com esse processo de macrocefalia urbana, e esses problemas urbanos atingem principalmente os menos favorecidos, né? Então, isso é um apanhado geral do que a gente vem estudando, tá? Um geralzão do que a gente está estudando nas nossas últimas aulas, e dando continuidade, pessoal, aos problemas ambientais urbanos, eu vou falar para vocês que hoje, talvez a aula de hoje seja uma das mais importantes sobre urbanização, porque eu vou falar sobre um tema que certamente vai aparecer no seu vestibular, tá? Hoje, né, o nosso problema ambiental urbano da aula de hoje, que é claro, né, é uma consequência da macrocefalia urbana, é uma consequência desse inchaço populacional, né? É um grande problema urbano gerado pelo grande crescimento da população das grandes cidades, né? Hoje, o tema de hoje é um tema obrigatório para vestibular. Eu estou falando sobre a questão do lixo, né? Eu estou falando sobre a questão dos resíduos que são gerados nos meios urbanos, né? Nós geramos, pessoal, nos meios urbanos, né, diferentes tipos de resíduos. A gente gera resíduos atmosféricos, né, que são provenientes principalmente, né, da queima de combustível dos carros, caminhões e ônibus, né? Tem também, né, esse resíduo atmosférico que vem das indústrias, principalmente, né, das grandes indústrias que acabam aí tendo aquelas grandes chaminés ali e tal, que vão soltando diversos poluentes, né? Existe também os resíduos líquidos, né, pessoal, que a gente pode entender isso como sendo o esgoto, né, particularmente falando o esgoto, como sendo o resíduo líquido que a gente acaba gerando, né, dentro do espaço urbano. É claro que existem diferentes tipos de esgoto, né? Você tem, por exemplo, o esgoto doméstico, né, que é aquele esgoto formado principalmente por matéria orgânica. Você tem o esgoto industrial, né, que é um esgoto já que vem aí contaminado com uma série de produtos químicos que são usados pela indústria, e então você tem diferentes tipos de esgoto dentro da mesma cidade. São os resíduos líquidos, né, que são gerados dentro do espaço urbano. E nós vamos falar sobre todos eles, tá?
Mas na aula de hoje eu vou falar sobre o principal resíduo que é gerado na cidade, pessoal. Eu estou falando sobre os resíduos sólidos, tá certo? Eu estou falando sobre lixo, né? Estou falando sobre lixo. É uma grande característica das grandes cidades, né? Desse grande processo urbanizatório é você ter uma gigantesca, né? Formação e geração de lixo pelas pessoas que moram nos centros urbanos, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do lixo sólido, né? Principalmente o lixo doméstico, que é aquele que é gerado em casa, né? E também aquele lixo que assim, né? Eu não vou falar sobre aquele poluente do ar, poluente da água, né? Eu vou falar mais sobre o resíduo sólido mesmo, que é a questão do lixo na nossa aula de hoje. E depois, numa próxima aula, a gente discute um pouquinho mais sobre a poluição ambiental, a poluição atmosférica e a poluição das águas, que também é importante, tá? E nós também vamos conversar sobre isso. Mas a aula de hoje, pessoal, é sobre lixo, né? Afinal de contas, será que a gente está dando conta dos resíduos sólidos que são gerados por nós? Será que a gente está dando conta desses resíduos, né? Será que eles estão realmente sendo alocados de forma correta? E a gente realmente a gente dá uma importância para a questão do lixo como ela merece? É o que a gente vai descobrir na aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje, pessoal, é sobre lixo, beleza? Nós vamos falar sobre resíduos sólidos que são gerados nos grandes centros urbanos. A primeira coisa, pessoal, que você precisa entender é que a vida moderna, ela gera muito lixo, né? Eu tenho certeza que você consegue imaginar a quantidade de lixo que é gerado na sua casa se você tem um simples gesto que é levar o lixo até o local correto, né? Se você mora em prédio, provavelmente você leva o lixo a uma caçamba, né? Que fica aí na parte interna do seu prédio, do seu condomínio. E se você mora num bairro aberto, provavelmente você deixa o lixo na porta de casa para ele ser recolhido, né? Nos dias e horários aí que são os horários que passam os caminhões de lixo, né? E vocês, caso vocês já tenham feito isso uma vez na vida, vocês vão saber a quantidade de lixo que é gerado dentro dos nossos lares. E não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. A gente gera muito lixo. A gente gera muito lixo, tá? Uma família de 4 pessoas, ela pode gerar por dia. É rinite, viu, pessoal? Ela pode gerar por dia até 10 quilos de lixo, né? 10 quilos de lixo dentro de uma casa de 4 pessoas. Isso é uma coisa absurda, né? Imagina 4 lixos, imagina 10 quilos de lixo a cada 4 pessoas, e aí você faz esse número vezes a população da cidade. É uma coisa absurda. E muitas vezes a gente não se dá conta de onde vai parar esse lixo, né? Onde esse lixo está sendo depositado, onde esse lixo está sendo despejado, e a pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Ele está sendo descartado da maneira correta? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer, né? E eu acho que é a pergunta que a gente não faz. Porque a gente faz ali em casa, né? A coleta seletiva, você separa matéria orgânica, plástico, vidro, alumínio, né? Você faz ali o seu acordo com a natureza, mas você não se pergunta muitas vezes para onde vai aquele lixo, né? Você não se pergunta, por exemplo, o que acontece com o lixo depois que você fez a sua parte e salvou o meio ambiente não usando sacola plástica para levar o lixo, para levar o seu produto para casa em caixas de papelão, né? Será que a gente realmente tem uma consciência ambiental ou é consciência ambiental que vai até a página 2 porque a gente não usa canudo porque entra no nariz da tartaruga, né? Então, não que a gente tenha que usar canudo, óbvio que não, né? Mas será que a gente tem ideia de onde está indo o nosso lixo, né? Será que essa preocupação que a gente tem é real ou é uma preocupação mais momentânea, uma preocupação mais, assim, ligada com talvez propagandas que são feitas sobre isso? Porque é uma questão muito séria, pessoal, né? Você separa o lixo da sua casa, e aí? Você sabe se esse lixo ele é recolhido de uma forma correta? Ou talvez você separa o lixo na sua casa, vem o caminhão de lixo, coloca tudo junto, né? Porque isso é uma questão importante. Por exemplo, vou dar um exemplo daqui de Limeira, que é onde eu moro, tá? Não vou falar daí de onde vocês moram, porque eu não tenho um conhecimento muito grande sobre isso. Mas aqui em Limeira, a gente não tem coleta seletiva,
tá? Então, o que significa? Que eu posso fazer a coleta seletiva em casa, mas se eu não der um destino para o lixo que é gerado na minha casa, vem um caminhão, coloca tudo junto e leva embora, entendeu? Será que na sua casa é assim? Será que você separa o seu lixo e tem alguma empresa que capta esse lixo reciclável? Será que isso acontece? Ou será que você faz o seu papel e aí, de repente, vem um caminhão de lixo, aperta tudo junto, leva embora para o lixão? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque eu sei que aqui em Limeira não tem esse tipo de coleta. Mas eu sei que aqui em casa, tudo bem, eu moro num prédio, né? Aqui no condomínio onde eu moro, vem uma pessoa e ela leva embora os recicláveis que a gente separa. Leva embora o plástico, leva embora o alumínio, ela separa aquilo que ela precisa, ela leva embora o que ela vende, né? E faz disso uma fonte de renda, por sinal. Então, eu sei que o lixo separado aqui no meu prédio tem um destino correto. Mas eu sei também que se não fosse essa pessoa, eu ia separar o meu lixo aqui e não ia acontecer nada, né? Eu ia colocar ele lá num monte de sacolinha, que já é errado, né? Mas enfim, né? É o que a gente usa. Vamos pensar nas sacolas, pelo menos, que são biodegradáveis. Eu ia fazer a separação do lixo, ia colocar em caçambas totalmente diferentes, plástico, metal, orgânico, vidro, né? Ia chegar o caminhão do lixo, ia colocar tudo no mesmo lugar, ia pressionar para poder caber mais e pronto, acabou, recolheu. E aí todo o esforço, o trabalho que eu tive achando que eu estava fazendo algo benéfico para o meio ambiente, na real não resultou em absolutamente nada, né? Porque o meu lixo foi, ele, por mais que eu separei ele, ele acabou sendo misturado com o resto, com todos os outros. Então é uma pergunta interessante, né, pessoal? Vocês sabem o que acontece com o lixo de vocês, né? Vocês sabem aonde vai o lixo de vocês? Essa é com certeza uma pergunta que vocês poderiam pensar um pouco mais sobre isso para descobrir qual é o caminho do lixo de vocês. Eu falo isso porque aqui em Limeira a gente tem, né, um bairro da cidade que tipo, chama bairro do Tatu, né? Aonde, basicamente falando, o que tem naquele bairro é um aterro, tá? É simplesmente para isso que o bairro serve, para ter um aterro onde a gente joga o nosso lixo, né? Até onde eu sei, Piracicaba não nem sequer deixa o lixo em Piracicaba, ela manda para outras cidades. Tá? Não tem, né, um local em Piracicaba para você depositar todo o lixo. Você manda para outras cidades os lixos gerados em Piracicaba. Não sei se está assim ainda, mas até alguns anos atrás era assim. O lixo piracicabano ia para outras cidades e isso gerava um gasto muito grande para a prefeitura, por sinal, né? Então, numa grande cidade, pessoal, uma mega cidade como São Paulo, ou numa cidade de porte médio como Americana, Piracicaba, Limeira, né? O lixo, ele é um grande problema, tá? Ele é um grande problema e grande parte desse problema, né, desse lixo, ele está aí principalmente com o seu mau descarte, né? Com o seu descarte incorreto, com a geração de um lixo absurdo e a gente descartar isso de forma incorreta. E é por isso, né, que a gente vai estudar na aula de hoje as duas formas que existem de descarte de lixo e a forma brasileira de descarte de lixo, que é claro, é uma forma totalmente BR de descarte de lixo que vocês têm que conhecer, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, tecnicamente falando, existem duas maneiras de você descartar o lixo, né, de uma grande cidade. Existe o lixão, tá? O lixão, e existe o aterro sanitário. Beleza? O que é o lixão, pessoal? O lixão é a maneira mais rudimentar, a maneira mais simplória e a maneira mais incorreta possível de você descartar o lixo. Porque o lixão é simplesmente você pegar um terreno e você joga o lixo no terreno e vai jogando lixo em cima do lixo, tá? É o jeito mais terrível de você descartar os resíduos sólidos de uma cidade, é você utilizar o lixão. Por quê? Porque todas as impurezas, né? Todos os problemas que são gerados a partir da decomposição do lixo, ele não tem nenhum tipo de tratamento, tá? Então, o lixão, pessoal, é uma coisa abominável, tá? Abominável. O lixão é simplesmente o lixo sendo jogado num terreno, depois você joga um pouco de terra em cima para você poder jogar mais lixo depois. E o principal problema do lixão é que ele não tem nenhum cuidado ambiental, né? Então, como aquele lixo, a maior parte dele é composto por matéria orgânica,
e vocês sabem que a decomposição da matéria orgânica ela é altamente nociva para o meio ambiente, né? Então você tem a geração, por exemplo, né, de uma poluição atmosférica. Você tem a geração do gás metano, né? O gás metano é aquele gás proveniente da decomposição de matéria orgânica. Conforme o lixo está se decompondo no lixão, ele vai soltando, né, esse gás metano, e para o efeito estufa, pessoal, o gás metano ele é muito mais prejudicial, por exemplo, do que o gás carbônico, né? Você polui muito mais o ambiente com o gás metano do que o gás carbônico. Então, tecnicamente falando, né, um lixão vai poluir muito mais, por exemplo, do que uma cidade cheia de carros, na prática, tá? Então, a primeira decomposição do lixo já vem o gás metano, que é aí, né, um resíduo atmosférico. Aí, né, vocês também sabem que da composição da matéria, da decomposição da matéria orgânica, também vem um resíduo líquido, né, que a gente chama de chorume, né, chorume. E o chorume, pessoal, ele é o resultado da decomposição da matéria orgânica e ele dá origem a esse resíduo líquido que é altamente tóxico, altamente poluente e tem um poder contaminador gigantesco, né? O chorume, ele é uma das coisas mais tóxicas que são geradas, entre aspas, tá? Que são geradas assim, eu quero usar a palavra correta para vocês entenderem, que são geradas de forma, agora veio, entre aspas, natural pelo ser humano, tá? Porque não é, por exemplo, uma coisa gerada por uma usina nuclear, beleza? É a decomposição do lixo. É uma das coisas mais tóxicas que a gente pode ter na na nossa sociedade e como fruto, né, da poluição. E ele é altamente tóxico, altamente poluente, e ele é uma das coisas que mais gera dentro de um lixão. Quando o chorume cai no lençol freático, pessoal, é um absurdo o que acontece, tá? Um absurdo. Você vai ter contaminação de poços, contaminação de rios, lagos. Nossa, é uma tristeza a contaminação pelo chorume, principalmente, né, nos resíduos líquidos e nos corpos líquidos que ele pode atingir, né? E não vou nem falar da contaminação do solo, pessoal, porque essa é óbvia, né? Que tipo de solo você vai ter com lixo em cima dele, né? Então você vai ter aí, né, a proliferação de doenças, você vai ter ali a proliferação de animais peçonhentos, né? Então você vai ter ali um ambiente totalmente impróprio para as pessoas poderem viver. Quem que quer morar próximo de um lixão, por exemplo, né? Quem que quer morar perto de um lixão? Quem que quer morar perto de um lugar onde o lixo é descartado de uma forma totalmente incorreta, né? Então você faz uma poluição gigantesca, né? Você polui o solo a partir, né, dos resíduos que são depositados. Você tem a poluição gerada do chorume, né, que atinge o solo e o lençol freático. Você tem a decomposição da matéria orgânica que gera o resíduo atmosférico, que é o gás metâneo, que é o gás metano. Então, assim, pessoal, o lixão é uma coisa abominável, tá? É uma coisa absurda. E, infelizmente, hoje, tá? De cada 10 cidades no Brasil, 7 tem lixões. 7 tem lixões. Então, nós ainda não sabemos descartar o nosso lixo, tá? Nós ainda não sabemos como descartar o nosso lixo. Quando eu digo nós, né, pessoal, nesse caso, não tem que ser nós enquanto pessoas, né? Porque muitas vezes é como eu disse, a nossa parte até que a gente faz, né? A gente separa o nosso lixo e tal. Mas o poder público, ele acaba aí não sabendo lidar com a questão do acúmulo de lixo, né? E fora os lixões, né, nós temos aí os aterros sanitários. O aterro sanitário, pessoal, é a forma correta de você descartar o lixo, tá? Porque existe todo um preparo para você recolher os resíduos que são gerados pelo acúmulo de lixo, né? Então você consegue, por exemplo, captar o gás metano para que esse gás para que ele não seja jogado direto na atmosfera. Você tem uma captação do chorume, que é uma forma de você tirar o chorume do lixão, tratar do aterro, né, não do lixão, tratar esse chorume e depois devolver ele para os rios e lagos de uma forma
correta, né? Você impermeabiliza o solo para que não tenha contaminação do solo a partir do acúmulo de lixo. Então, assim, o aterro sanitário é o jeito certo de você descartar o lixo. Ah, então por que que não é feito assim, Bruno? Porque é muito caro, né? É muito caro e você recebe muito menos lixo do que um lixão. Então, num aterro sanitário, você tem um custo muito maior, tá? E você tem muito menos resíduos para ser acumulado dentro de um lixão do que se fosse comparado com um lixão, né? Porque você vai ter ali uma série de preparos que têm que ser feitos e com isso cabe muito menos lixo. E o custo disso é muito alto. É claro, pessoal, que o ganho ambiental, não preciso nem falar para vocês o quanto compensa, né, para o meio ambiente você ter um aterro sanitário, né? É o jeito correto de você descartar. Mas como a gente está estudando a urbanização brasileira e não a urbanização que deveria ser feita, a gente tem que saber que é uma realidade das nossas grandes cidades e também nas cidades de médio e pequeno porte, o descarte irregular do lixo, que são colocados em lixões, sem qualquer cuidado ambiental, gerando uma série de riscos, né, e uma série de poluentes aí para a natureza, enquanto, né, o aterro sanitário, que é a forma correta do descarte do lixo, esse é, infelizmente, muitas vezes menos empregado, muitas vezes menos desenvolvido por conta principalmente dos seus altos custos e da sua capacidade limitada. Aí vem o aterro nível BR, claro, né? O Bruno, o Brasil. Oi, pode falar. que o aterro faz contra os gases do metano? O aterro sanitário, Bruno, ele capta o gás metano e ele trata esse gás para que ele não seja jogado na atmosfera de forma direta. Então, ele pode ser, por exemplo, queimado, né? Você queima o gás metano, e é claro que a queima dele gera poluentes, mas é muito menos do que se ele fosse jogado na atmosfera. Ou então você capta esse gás e tem uma forma muito legal de você descartar o gás metano. É caro, tá? Mas é muito legal porque você pode fazer a geração de energia elétrica a partir do gás metano. Então você cria uma usina, né, de geração de energia elétrica dentro do aterro sanitário. Você capta o gás, tá? Você faz a captação dele. Aí você leva ele para uma central. Esse gás vai ser queimado, tá? Só que na hora que ele queima e ele aquece uma caldeira, né? Uma caldeira, um lugar grande cheio de água. E aí, conforme ele vai esquentando essa água, a água evapora, tá? O vapor de água passa por uma turbina, gira a turbina e gera energia elétrica. É muito legal esse tipo de aproveitamento do gás metano. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tinha o aterro Bandeirantes. O aterro Bandeirantes ele foi o maior aterro sanitário da América Latina. Ele foi fechado já tem uns 10 anos e lá foi construída uma usina de aproveitamento de gás metano. Então os caras captavam o gás metano do lixão e transformavam esse gás em energia elétrica. Muito interessante essa forma de você destinar. Mas o jeito correto, Bruno, de você descartar o gás metano, mesmo que vá gerar algum tipo de poluente para a atmosfera, é fazer a queima, tá? Você capta o gás metano, faz a queima desse gás, aí o resíduo que sobra da queima, ele é infinitamente menos poluente do que se fosse o gás soltado direto na atmosfera. Então, a forma correta de você descartar, vamos assim dizer, né, o gás metano, é você fazer a sua coleta e depois você promove a queima dele. Digamos que ambientalmente falando, é muito melhor do que você deixar ele exposto, né, o lixão exposto e soltando o gás metano a rodo na atmosfera. Tudo bem? Fechou, Bruno. Brunão, Beleza. Pode falar, Rafa. então só recapitulando aqui, as Uhum. consequências do lixão, que é principalmente a decomposição da matéria orgânica, causa Uhum. o chorume, né, que contamina Isso. o solo e o lençol freático, Perfeito. os vários tipos de doenças, né, que quem mora na região, ou Isso. enfim, doenças, e em relação ao gás metano, que através do lixo, a liberação desse gás na atmosfera. Isso. E Perfeito. daí, no aterro sanitário, eles levam em consideração esses três pontos, só que o problema principal é que o custo é maior
e possui menos resíduos acumulados, menos, tipo, não vai tanto lixos, resíduos para lá. Isso, você tem ali uma capacidade de guardar menos lixo, né? Então você não vai conseguir ali fazer com que o lixo seja, uma grande quantidade de lixo seja realmente ali colocada, porque você vai ter, como você tem que ter um grande espaço para você tratar esse lixo, então cabe menos lixo no aterro sanitário. Perfeito, Rafa, é isso mesmo que eu, assim, resumidamente, o que nós conversamos até agora, tá? Fechou? Beleza, obrigado. Imagina. Pessoal, antes de eu falar para vocês sobre o aterro BR, né, que eu quero comentar com vocês, que é fabuloso o aterro BR, assim, deveria ser um orgulho, né, a gente falar sobre isso, só que é lógico, né, um orgulho aí cheio de aspas, obviamente, né, porque isso é uma invenção brasileira e é uma forma de você burlar a lei, né, porque não é correto essa forma de descarte. Antes de eu passar para vocês explicar como que funciona o aterro BR, pessoal, eu só queria que vocês dessem uma olhadinha em dois videozinhos muito curtos que vão ajudar vocês a entender o aterro BR. Um é sobre o lixão e o outro é sobre o aterro sanitário. Só para vocês comparar, só para vocês terem uma ideia de como é totalmente diferente um do outro com imagens, né? E não somente eu falando aí, mas vocês darem uma olhada como que como que é a diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Dá só uma olhada. Esse aqui, pessoal, é o lixão. Veja só, vocês devem ter uma ideia de como funciona, né? Mas só para ilustrar melhor. Não, gostar, vou falar pra você que gosta. Estamos aqui porque aqui dá pra ganhar dinheiro. É uma profissão que eu garanto que não falta nada na sua casa, para sua família. O aterro sanitário de Gramacho talvez seja um dos mais antigos e prolongados crimes ambientais praticados numa grande região metropolitana do Brasil. Ele foi fechado por uma decisão política de proteger o meio ambiente e de se encontrar uma alternativa viável e sustentável para os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui desde 1990, trabalhando no lixo, vivemos do lixo. Eles falam para acabar a rampa, é muito fácil. Atrás da rampa, o sistema já faz. Eu sei. Essa área de Gramacho está às margens da Baía de Guanabara, na confluência de dois rios, é uma área de manguezal, ou seja, é uma área inadequada para um aterro sanitário que atende a uma região metropolitana de quase 10 milhões de habitantes. Por 34 anos, a Prefeitura do Rio e de outros 6 municípios da região metropolitana destinaram 70 milhões de toneladas de lixo no local, sem qualquer proteção ao meio ambiente. Com a desativação do aterro de Gramacho, a principal preocupação que fica é com relação à questão ambiental. Para fechar Gramacho, o principal investimento foi a construção da Alternativa, que é o nosso centro de tratamento de resíduos em Seropédica. Essa é uma operação resultante da concessão dos serviços à iniciativa privada para a implantação do centro de tratamento de resíduos. Gramacho ainda gerou um problema social. Milhares de catadores de materiais recicláveis invadiram a área e agora, para sair, vão ser indenizados pela prefeitura. Cerca de 23 milhões de reais serão pagos a esses profissionais, coletores de materiais recicláveis. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou ter que saber investir ele. Quando eu tiver de gastar 500, eu vou gastar 100. Agora, com o encerramento do aterro, eu estou querendo continuar na reciclagem, através de cooperativas e com alguns amigos. Eu vou ser o último de vocês daqui, mesmo recebendo dinheiro. Eu não vou ficar triste, mas vou ficar com saudade.
Então vejam vocês, pessoal, que dentro de um lixão, né, que é a forma como ali, né, funciona, como vocês viram ali, apesar de receber o nome de aterro de Gramacho, né, era um lixão, aquilo é um lixão, né, e aí vem aquele lixão nível BR que eu falei para vocês, né, o aterro BR que eu contei para vocês. Foi feito, né, no ano de 2010, foi feita uma lei, né, de que em 10 anos não poderia ter mais lixões no Brasil, tá? Essa lei, né, dizia que em 10 anos não poderia ter mais lixões no Brasil. E essa lei, obviamente, venceu esse ano, né? E hoje a gente percebe que ainda existem muitos lixões no Brasil. Mas como foi o jeitinho que o brasileiro fez para poder dizer que não tem mais lixões na sua cidade? Ele chamou o lixão de aterro controlado, tá? Aterro controlado. Isso só existe no Brasil, tá? Isso só existe no Brasil. Em mais nenhum lugar do mundo existe isso. Porque em qualquer lugar do mundo, ou se tem lixão, ou se tem aterro sanitário. Aí no Brasil, pessoal, o Brasil fez o aterro controlado, que ele é nada mais do que um lixão maquiado, entendeu? Então, o que é um aterro controlado? É um lixão, tá? Na prática, ele é um lixão que recebe algum tipo de melhoria, tá? Algum tipo de melhoria, e isso automaticamente promove ele para aterro controlado. Então, por exemplo, né? Você tem lá um lixão, aí você coloca assim, não, mas eu tenho aqui a captação do chorume. Ah, que legal, você capta o chorume? Capto. E para onde vai esse chorume depois? Você trata ele? Não, eu não trato, depois ele cai direto no rio. Mas tem a captação do chorume dentro do lixão. Pronto, virou aterro controlado. Ah, aqui nesse lixão eu jogo uma camada de terra em cima de cada lixo, de cima de cada camada de lixo, e depois eu faço uma impermeabilização do solo com areia, por exemplo, ou com lona plástica, que é como eles usam. Ah, que legal! E aí você faz camadas e camadas e você vai impermeabilizando cada uma delas? Não, eu fiz a primeira, eu fiz lá embaixo. A primeira, o primeiro solo que está impermeabilizado. E o resto? Não, o resto continua normal. Pronto, vira um aterro controlado, né? Então, o aterro controlado é o aterro sanitário BR, que é aquele aterro sanitário, que é aquele lixão que foi, né, entre aspas, maquiado, foi feito alguma melhoria, tá? E a partir dessa pequena melhoria, ele já vira um aterro controlado. Pronto. Magicamente você resolveu o problema, você deixou de ter um lixão e passou a ter um aterro controlado. E aí, qual foi a consequência disso? Você começou a cumprir a lei, tá? Então, esse aterro de Gramacho, pessoal, é um excelente exemplo de aterro BR, que é o chamado aterro controlado, né? Que é você ter um lixão disfarçado, um lixão maquiado, né? Aí vem esse pseudo aterro sanitário que a gente tem aqui no Brasil, que é esse aterro controlado, que vai ser basicamente uma forma de você cumprir a legislação. Ridículo, ridículo. Mas acredito que vocês não estejam espantados em saber disso, sabendo o país que vocês moram, né? Acho que não é nenhum espanto. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora como que funciona realmente um aterro sanitário, né? Então, como seria o descarte correto do lixo, como que a gente deveria realmente tratar os nossos resíduos sólidos. Dá só uma olhada. Isso é aterro sanitário, é assim que deveria ser feito, tá? Quando falamos em aterro sanitário, muitas pessoas associam de forma incorreta ao lixão. O aterro sanitário é um dos processos mais utilizados no mundo todo para o descarte adequado de resíduos. Em um lixão, simplesmente os caminhões despejam o material coletado diretamente no solo, sem nenhuma proteção. E esse lixo fica descoberto, atraindo animais vetores de doença e causando mau cheiro. No entanto, um problema mais grave ainda é o fato de o solo não ter nenhuma proteção. Todo esse lixo em decomposição gera um líquido chamado chorume. Ele polui o solo e as águas, causando graves problemas ambientais, além de danos à saúde que podem durar por anos. Já o aterro sanitário é instalado de forma que não prejudique a população nem o meio ambiente. Em municípios mais conscientes como Piracicaba, o aterro sanitário também conta com um TMB, Tratamento Mecânico Biológico, onde o resíduo é descarregado, passa por uma triagem mecânica e depois por várias etapas de triagem.
Isso é necessário para separar aqueles materiais que não deveriam ir para o aterro sanitário. E um dos principais motivos disso é que as pessoas não utilizam a coleta seletiva da cidade. Após as triagens, sobram apenas materiais úmidos que vão para o biodigestor. No biodigestor, todo o ar é eliminado para que as bactérias anaeróbias acelerem o processo de decomposição e diminuam o volume desse resíduo. O biodigestor é a etapa mais inovadora do processo, proporcionando a significativa redução do volume do resíduo, acelerando sua decomposição e gerando o biogás, que pode ser captado para a geração de energia. Esse material é retirado do biodigestor e encaminhado para as leiras, onde ficará por um tempo até estar em condições ideais para ser reaproveitado, ou, quando não é possível, ser destinado como rejeito no aterro sanitário. Quando recebe esse tratamento, o que segue encaminhado para o aterro trata-se apenas do rejeito, que ocupará menos espaço e gerará menos chorume. Dentro do aterro, esse resíduo é disposto de forma correta e sem poluir o solo, já que o aterro conta com camadas de proteção e dutos para destinar o chorume a um local adequado. Os gases gerados na decomposição do material são retirados por tubulações para evitar explosões e são queimados antes de atingirem a atmosfera para evitar a poluição do ar. Todo o processo de recebimento, triagem, tratamento mecânico, biológico e encaminhamento do rejeito para o aterro sanitário chamamos de Central de Tratamento de Resíduos, CTR. E a cidade de Piracicaba, em parceria com a empresa Piracicaba Ambiental, está implantando o CTR Palmeiras, também chamado de Ecoparque, com as melhores tecnologias ambientais existentes. Isso reduzirá os impactos ambientais, além de atender às leis nacional e estadual de resíduos sólidos, que prevê que toda cidade deve extinguir os lixões, além de dar um destino correto para os seus resíduos. O município está fazendo sua parte. Faça também a sua, ajudando na separação dos resíduos na sua casa, no trabalho e na escola. E vamos transformar a realidade dos resíduos em Piracicaba. Aí, pessoal, vocês viram como que é, né, um aterro sanitário, né? E interessante aí a questão do aterro em Piracicaba, né? Esse aterro, pessoal, que vocês viram, ele não dá conta de 100% do lixo piracicabano, tá? Ele não dá conta de todo o lixo que é gerado em Piracicaba. Mas ele é uma forma muito interessante do descarte correto, né? E uma forma muito legal de vocês verem como que pode ser feito o descarte correto do lixo, né? Então, o aterro sanitário, é lógico, ele gera resíduo? Gera, lógico, né? Não é uma coisa 100% correto, vamos assim dizer. Mas dentro daquilo que a gente tenha para o nosso descarte de lixo, é infinitamente superior ao lixão e é a forma correta como a gente deveria descartar, né? Então, vejam aí como que funciona um aterro sanitário e não tem nada a ver com aquela imagem dos lixões que vocês viram. Ou do chamado aterro controlado, que era a forma como o Brasil descobriu o jeito de fazer, né, a extinção dos lixões, né? Aterro controlado. Nada mais é do que um lixão maquiado. Simples assim, tá certo? E aí, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sobre essa aula sobre lixo, né? Sobre resíduo sólido, que foi a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí?